Compartilhar isso. Como foi receber um diagnóstico que para muitas mulheres é aterrorizante? Como foi todo esse processo também em relação à família? Porque por mais que nós tenhamos em nossa fé o memento mori, por mais que nós sabemos que nós temos que nos preparar para isso todos Tá. os dias, para essa vivência, é sempre um baque, Sim. não é? Como é que você lidou com isso? Olha, eu começo a dizer que eu fui acompanhada de uma graça. E isso aí é a porta de entrada do milagre de Deus, né? Depois eu vou explicar por quê. Quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer, eu abri a biópsia e antes de eu apresentar a mastologista, eu já sabia que eu estava com carcinoma grau 2, né? E avançando rapidamente. Aí eu fiquei quietinha e ela disse, infelizmente não deu muito bom. Eu disse, eu estou sabendo, eu já sei. Eu não estava preocupada, você acredita? Eu não sei explicar, porque eu me preocupo com as outras coisas, eu perco o sono, mas com isso, que é uma coisa tão grande, eu não me preocupei. E eu me preocupava no sentido de, Sueli, você vai fazer esses exames. A preocupação era agendar. Era correr com as consultas, era fazer a minha dieta, era me submeter àquele roteiro de viagem, que eu gosto de dizer assim, porque o câncer foi uma das viagens que eu fiz e que eu estou fazendo ainda, na verdade. Porque eu já estou no 29º ano do meu ministério, viajando para cima e para baixo. Então o câncer foi e é mais uma dessas viagens, né, de abandono nas mãos de Deus. Então vamos lá, peguei o diagnóstico, estava um belo dia na capela, sozinha com Jesus e disse assim, Senhor, eu já rodei esse Brasil todo falando de Ti, falando do céu, falando do Teu amor. Será que o céu está mais perto? Será que o câncer é a porta do céu para mim? Porque se for, eu aceito. Ponto. E eu fui invadida de uma alegria imensa. E essa alegria e esse entendimento, assim, de que a minha vida estava nas mãos de Deus, tem muita coisa nesse meio tempo aqui, que eu não vou conseguir contar agora. Mas esse problema já está resolvido. Vai sair no livro, né? Vai sair no livro. Inclusive, é em torno de 1 mês e meio que ele já está chegando. Mentira, sério? Já está escrito, a gente já estava finalizando a capa. Ai, que legal. Então, assim, graças a Deus, vai chegar essa história bem detalhada. Então, tendo tido o conhecimento do diagnóstico, eu chego para minha família, porque antes eu já tinha dito a eles que tinha descoberto um nódulo, mas não sabia o que era. Então, descobrindo que era câncer, eu disse, olha, lembram que eu falei que tinha um nódulo a mais? Ele é maligno. Nesse dia, estávamos à mesa, eu, meu esposo e meus filhos mais velhos, de 14 e 15 anos. Nesse momento, minha filha de 10 estava no colégio, porque ia fazer o integral naquele dia, né? Só ia chegar mais tarde. E quando eu disse assim, gente, lembra que eu conversei com vocês e que eu tinha um câncer? Pois é maligno, estou com câncer, mas não contem nada para a Isabela? Assim, uma coisa atrás da outra. Porque eu quero descobrir antes como eu vou me tratar, porque como ela é menor, eu quero aliviar um pouco a notícia, dizendo para ela que estou doente, mas que vão me tratar dessa forma. Então, o combinado foi feito, todo mundo bico calado, todo mundo. E vida que segue. E vida que segue. E aí a Isabela descobriu, antes da notícia do tratamento ser definido. E aí ela me chama na cama dela e me diz assim, mamãe, você está com câncer? Eu disse, estou. Mamãe, você vai morrer? Eu disse, vou. Só não sei quando. Porque minha filha, esse dia está no controle de Deus. Foram essas palavras. E eu disse mais, saiba que quando esse dia chegar, eu vou estar muito feliz, porque eu vou voltar para casa. Eu vou para a casinha que Jesus comprou com o seu sangue dele na cruz. Então, eu espero esse dia. Agora, eu não sei se esse dia vai chegar pelo câncer, por outro motivo. Então, o fato de estar com câncer não faz a mínima diferença. Vamos viver o dia de hoje e vamos tocar a bola para frente. Né? E aí ela recuperou a paz e eu percebi que a minha família viveu isso de modo muito estruturado. Por quê? Pelos sintomas. No colégio não houve alteração de humor, não houve alteração de nota, ninguém ficou tenso. Por quê? Eu atribuo isso à graça que Deus havia me dado de estar feliz, fazendo essa viagem feliz, com um sorriso nos lábios. Aí chegou um belo dia que é difícil a gente contar essa história sem ir e voltar no tempo. Então, pronto, aqui eu respondo sobre a minha família, agora vamos voltar sobre a questão da missão.
eu tinha voltado de São Paulo, eu tinha feito a maratona em São Paulo em março de 2022. Essa maratona é o que eu batizei de ficar vários dias numa cidade tendo atividades diárias. Então, eu tinha voltado daqui de São Paulo, já com o diagnóstico de 2 nódulos, não apenas mais um. Então, a minha consulta com a mastologista já estava agendada. Eu fiz a viagem super tranquila. Por quê? Porque me preocupar não adiantaria. Porque aquilo que adiantaria eu já tinha feito. Agendar a consulta com a mastologista para, a partir daquele dia, seguir em frente. Então, eu voltei de São Paulo, fiz a consulta, ela me orientou novos exames, eu descobri que estava com câncer. E aí, após essa maratona, eu estava com outra agendada para maio e junho daquele ano. Então, assim, na minha mesa de trabalho, com o computador aberto já para dar continuidade à produção dessa agenda, junto com um amigo aqui de São Paulo, eu disse assim no meu coração, né? Tinham outras pessoas na sala e eu disse assim no coração: Jesus, por que você fez isso comigo? Com a pandemia, porque a pandemia até 21 ninguém fazia nada. 2021 era todo mundo muito... Então eu disse assim: por que você fez isso comigo, Jesus? Eu fui a zero na realidade da vida missionária. E agora que as coisas estão decolando, tem mais de 20 eventos marcados para 2 viagens. E aí, eu estou indo para falar de você e agora eu vou ter que parar. Quando eu calei a minha boca assim, né? Quando eu calei o pensamento, a resposta veio: o câncer será a sua missão. Eu só fechei a tampa do notebook, liguei: fulano, cancela tudo aí, que o chefe disse que não era desse jeito, vai ser de outro. Nossa. Pronto. E aí eu fui percebendo e Deus foi conduzindo. A primeira etapa desse processo foi o compartilhamento de toda a etapa. Toda etapa não, de todos os acontecimentos, de todas as descobertas, das dificuldades, das palavras que Deus ia me inspirando. Eu respirava no Instagram e no Facebook o tempo inteiro. E eu comecei a ver que estava nascendo ali um discipulado. Porque as pessoas estavam vendo que eu estava lidando com um problema grande de uma forma que estava chamando a atenção delas. E esse confronto de realidades começou a se tornar, de fato, um ministério de evangelização. Então, existia a evangelização que se dava pela rede social propriamente dita, pelas postagens. Existia um outro apostolado que se dava muitas vezes pelo direct do Instagram, de casos que vinham para mim, de conselhos que eu dava. Entendeu? Então, assim, foi muito intenso no ano de 2022. Em novembro, eu me opero, faço a mastectomia bilateral. E aí, eu estou em processo de recuperação. E um belo dia eu acordo, o Senhor dizendo assim: olha, tem muita história, se quiser interromper... Não. Posso falar? Com certeza. Então, pronto. A casa é sua. Então, obrigada. Então, um belo dia, eu me acordo e vem aquela palavra no coração: produz algo para contar essa história. E eu gosto de brincar e eu digo assim: eita, Jesus, não vai dar bom dia, não. Já chega mandando a gente trabalhar. Quando eu parei de pensar, produza algo para contar essa história. Eu, sim, senhor. Eu já tinha dito um sim, senhor lá atrás, disse outro. Eu disse: está certo. Aí a conclusão que eu tirei é que na intimidade não existe formalidade, né? Porque, aí por isso que eu disse, o meu coração já era dele. E ele sabia. Então, para que chegar batendo na porta? Já abre a porta, já entra, já fala, né? Então, assim, isso para mim foi de uma alegria imensa por saber que o meu coração era do Senhor, né? E esse era um sinal dessa, digamos assim, o Senhor já chega dizendo: faça aquilo, eu quero desse jeito, né? Então, eu produzi o álbum Vivo de Misericórdia, que foram 6 canções que eu não cantei durante o tratamento, mas que retratavam momentos do ano de 2022. E esses momentos, o que eu fiz? Eu contei uma história de 6 episódios antes de cada clipe, certo? 1 minuto apenas. Um desses segredos foi essa questão da minha filha: mamãe, você está com câncer, você vai morrer? Então eu falo em 1 minuto várias historinhas e canto uma canção que foi escolhida, algumas inéditas, outras não, a fim de que as pessoas pudessem ter nessas canções, a partir desse novo entendimento, não há mais uma música para ouvir. Inclusive, em Teu Altar, que eu gravei, ela tomou, pelo menos, não só para mim, mas para muitas pessoas, um entendimento novo. Entende quem estava... Do Valmir? Do Valmir, não, do Rodrigo. Do Rodrigo, que o Valmir cantou para o mundo, né?
E eu fiquei impressionada, porque eu já cantava essa música diversas vezes, mas estando padecendo e cantar essa canção foi outra coisa. Bom, e aí teve várias etapas, eu estou dentro do ano de 23, aí teve o compartilhamento das experiências na internet, teve o álbum Vivo de Misericórdia, teve as missões que no ano de 23, assim que eu consegui levantar uma mala, porque inicialmente a gente fica assim, com os braços amarrados por causa da cirurgia, né? Aí a gente vai se recuperando e eu disse para minha mastologista, pelo amor de Deus, me diga quando é que eu posso botar um pé no avião. Aí ela disse, não, com 2 meses você já pode. Aí eu esperei mais um, porque eu precisaria pegar peso, a minha mala, tirar da esteira, fazer alguma coisa, porque eu ia viajar sozinha em algumas situações. Pronto. Passei o ano de 23 viajando, cantando, pregando, dando testemunho. E aí, em 2024, nasceu o álbum Maior do que a Vida. E agora está vindo, em 2025, o livro contando essa história. Então, assim, todo esse apostolado iniciou-se com o câncer será a sua missão. Inclusive, é um detalhe pequeno, mas para mim muito significativo, o título do livro virá entre aspas. Porque não é uma frase, é uma fala. Sério? Entendeu? Então eu disse para as edições Shalom, eu quero que vocês coloquem aspas, porque foi o que Jesus disse para mim. E aí a história vem sendo narrada, né? Pode falar o nome ainda ou não? É surpresa. Não tem nada de surpresa. Não tem? Como é Vai. o nome do livro? O câncer será a sua missão. Uau. Inclusive está pertinho de chegar. pertinho. Nós estamos finalizando os últimos detalhes.